Você está montando um PC e não sabe quanto de memória RAM colocar nele, ou de repente você já tem ali um PC e está considerando colocar mais memória nele porque ele está tendo ali alguns problemas e você acha que vai resolver? Bom, no Desnubificando de hoje, né, que é um quadro que a gente traz aqui para ajudar o pessoal um pouco mais iniciante, né, e dar algumas dicas, a gente vai bater um papo aqui bem interessante, né, sobre memória RAM para dar aí uma direção, né, dar um norte de quanto de memória RAM você precisa para cada tarefa, né, de uma forma assim um pouco mais geral, para ajudar você aí que está montando um PC e não sabe quanto de memória RAM colocar, ou para você aí que tem algum problema, né, tá tendo algum problema, para saber aí se é a memória RAM, né, falta de memória RAM que tá ocasionando os problemas, tá? Mas vale lembrar que se você é novo ou nova aqui no canal e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo ó, e ativa o sininho para não perder nada, porque tem vídeo novo todo dia às 18 horas, beleza? Então agora, bora pro vídeo logo depois disso. O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que ainda por cima deixa você escolher entre 4 opções de cores para garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. Então, pessoal, primeiro eu vim aqui no PC porque eu quero mostrar pra vocês a situação que me deu a ideia de trazer esse vídeo aqui, porque eu acho que ela pode ajudar algumas pessoas também, né, alguns editores aí, a situação pela qual eu passei. Mas vale lembrar também, tá, que esse vídeo aqui não vai ser sobre velocidade de memória. A gente já fez um vídeo desse, então se você quiser conferir, tem o card aqui em cima pra você conferir, beleza? Mas vamos lá. Então, gente, eu tava editando aqui um vídeo, né, eu peguei um exemplo aqui do que acontece só pra mostrar pra vocês, tá, mas olha só. Vocês vão notar que aqui nesse PC, que é o que eu uso para editar os vídeos aqui do canal, eu tô usando 32 GB de memória RAM, né? Então aqui tem 4 módulos de 8 GB e dá pra ver que são 2 pretos e 2 brancos, né? São a mesma memória, mas 2 kits diferentes, né? Porque eu tive ali que completar para terminar o que eu tava fazendo. Mas vamos lá, você não precisa entender de edição para entender o que vai acontecer aqui, mas eu acho que é uma forma boa de ilustrar o que acontece, tá? Todo programa de edição ou de VFX, né, efeitos visuais aí, como o After Effects e tudo, ele tem aqui essa tela para você ver o que tá acontecendo, né? Para você ver o que você tá fazendo e ver o resultado que vai ficar. Então o que que acontece? Aqui eu tava fazendo uma gracinha, né, para colocar a identificação aqui que vocês veem aí no começo do vídeo, né, só para fazer uma graça, então é uma coisa muito simples, mas no dia que aconteceu o problema aqui, eu tava fazendo uma animação um pouquinho mais complexa, né? Era um projeto aqui um pouquinho mais completo e tinha mais elementos. E aí eu tava usando, né, sempre usei 16 GB de RAM aqui nesse PC, sempre me atendeu perfeitamente, tá? Nunca foi um problema. E eu sempre fiz tudo com o Premiere aberto, né? Então aqui, olha, eu tô aqui com o projeto de um vídeo aberto, né? Um projetinho aqui que não tá leve, porque é um vídeo em 4K e tudo. Mas enfim, nesse dia, né, como eu tava fazendo aqui um projeto um pouquinho mais complexo, aconteceu uma coisa que normalmente não acontecia. O que que houve? Eu não sabia, né, que esse preview aqui dependia diretamente de memória RAM para acontecer. Então se eu dou o play aqui para ver o que que tá acontecendo, ele vai tranquilo. Mas no dia ele tava rodando assim coisa de 10 frames e ficava repetindo desse jeito aqui em loop e nada acontecia. E aí eu fui pesquisar sobre o que que era o problema, né, o que que estava acontecendo, não achei solução para nada, até que em um lugar eu vi falarem que isso era falta de memória RAM. Então o que que eu fiz para fazer um teste imediatamente, né? Fechei o Premiere, dei play aqui no After, foi tranquilo, foi suave, então olhei pro Igor, né, que tá me gravando aqui, falei, preciso de mais memória. Peguei ali um kit com ele, né, de mais 16 GB, coloquei aqui com 32 e agora dá para ver aqui que tá suave, né? Mesmo sendo um projeto mais leve aqui, ele era para estar travando um pouquinho. E, na verdade, até mesmo o próprio rastreamento para fazer o efeito aqui tá indo mais rápido com mais memória RAM no PC. Mas esse aqui foi o problema que eu passei, então, para me fazer colocar mais memória no PC. Agora vamos falar aí das situações que podem fazer você precisar de mais memória ou ajudar você aí a entender de quanto de memória você precisa no seu PC, beleza? Então, pessoal, deixando a conversa um pouco de lado e falando diretamente aqui de memória RAM, eu acho que a primeira coisa que você tem que saber é mais ou menos ali o que ela faz, né? Porque explicando de uma forma bem simples, cara, a memória RAM, ela é ali uma forma de armazenamento temporário que vai gerenciar todos os processos que tem abertos no seu PC naquele momento, né? Então, por exemplo, cada programa é um processo, né? Um bloco de notas é um processo, o sistema operacional, ele é um processo, então assim, o sistema, ele aloca ali uma quantidade de memória RAM para cada processo ali que tem aberto para você conseguir executar tudo, né? Então, o que que faz o PC travar? Na maioria das vezes, a falta de memória RAM. Você tá abrindo ali um monte de coisa, tá faltando memória para alocar ali, né? O sistema começa a gerenciar de uma forma meio estranha e aí você não consegue usar nada de uma forma muito satisfatória, né? Só vale lembrar também, claro, que mais memória RAM no PC não significa mais desempenho, tá? De uma forma realmente bem resumida, só significa que você vai conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo, tá bom? A primeira coisa aqui, né, o primeiro tipo de categoria, o primeiro tipo de usuário que a gente pode dizer aqui é aquele usuário que vai usar o PC para tarefas básicas, né? O que que seria tarefas básicas ali? Vamos colocar aqui, básico. Seria ali a parte de navegar na internet, né, de realmente só
olhar o YouTube ali para assistir uns vídeos, checar os e-mails, usar a rede social, né? Esse tipo de coisa. Para esse tipo de usuário, né? Para esse tipo aqui de tarefa com o PC, hoje em dia, né? Normalmente 8 GB é o recomendado, tá bom? Dependendo do caso, dependendo do usuário, se ele realmente usa pouco o PC ou só usa rapidinho ali para poucas coisas, 4 GB pode ser o suficiente. Mas o ideal mesmo, o recomendado, 8 GB, ok? Mas para o usuário básico é meio que isso mesmo, né? Tanto que por isso você vê ali que os notebooks de entrada, né? Que tem ali um i3, de repente um Celeron, alguma coisa assim, ele geralmente vem ali com 4 GB de memória RAM, e se você sobe um pouquinho ali a categoria, né, para um i5 um pouco mais básico, ou um i3 ali de uma geração um pouco mais nova, você vai ver que eles vêm ali geralmente com 8 GB, né, que é para dar uma folguinha um pouco maior para quem vai realmente só usar ali para tarefas do dia a dia, né, já que são notebooks ali que não tem uma placa de vídeo, por exemplo, e tudo mais, então é só para dar aquela folga, né. Então, para o usuário básico, né, fica aqui, o mínimo aqui que a gente recomenda é de 4 GB, mas o ideal mesmo, né, recomendado, é utilizar aí 8 GB de memória RAM para não ter ali dificuldade, não ter muita dor de cabeça, né. Agora, se você é um usuário gamer, aí a história já fica um pouquinho diferente, porque a gente teve umas mudanças aí um pouco mais radicais, né, nesses últimos anos. O que eu tô querendo dizer com isso? Que basicamente, né, para quem vai jogar, para quem quer um PC ali só para jogos, tá? No máximo ficar usando um Discord ali simultaneamente e tudo, um PC ali com 16 GB é suficiente. Só que até pouco tempo atrás, 16 GB era mais do que suficiente, né? Era uma sobra muito boa para você fazer muito mais coisa. E hoje a gente tá vendo aí que tem jogos que você sentar com mais nada no PC aberto já consome ali 11, 12, 13 GB de memória RAM. Então, o que que isso vai significar? Significa que se você estiver jogando ali, beleza, tá só com o Discord ali aberto e tudo mais, você não vai sentir falta de nada, né? Você provavelmente vai conseguir jogar ali tranquilamente, sem nenhum tipo de engasgo, nem nada do tipo. Só que se acontecer de, um amigo seu falou de alguma coisa que você tem que ver e você tá ali com o jogo aberto, você morreu e você vai checar lá no YouTube. Pode ser que na hora de você dar aquele Alt Tab ali para abrir o navegador e tudo, ou o processo do Alt Tab demore, ou o próprio navegador demore um pouco mais a abrir, porque, né, navegador é uma coisa que consome também bastante memória RAM, né, Chrome. Então, nesse tipo de processo, é bem possível que você acabe sentindo falta, tá? Então, a gente considera, né, que para quem joga, 16 GB é sim considerado aí o ideal, né, o recomendado, só que ao mesmo tempo também dá para ser considerado o mínimo. Por quê? Porque essa quantidade de memória aqui, né, 16 GB, é uma coisa que a gente considera ali confortável para você jogar literalmente qualquer coisa, né, dos jogos mais leves aos mais pesados. Claro que se você joga ali apenas jogos mais leves, né, jogos de plataforma, esse tipo de coisa, 8 GB, né, ou algo menos que isso aqui, de repente 12, você vai se virar muito bem, só que não faz mal ter uma folga, né, é sempre bom sobrar um pouquinho ali para você realmente garantir que não vai ter aquela dor de cabeça. Então, se você tá montando aí um PC gamer e tudo mais, 16 GB é a nossa recomendação aí no mínimo. E para você que tá se perguntando aí, se você tentar jogar um jogo que consome, por exemplo, mais do que 7, 8 GB, tendo apenas 8 GB de memória RAM, o que vai acontecer é que ele pode até rodar liso, mas em alguns momentos ele vai dar ali o que a gente chama de stuttering, né? Ele vai engasgar. Em alguns momentos aleatórios ali, ele vai dar uma travada na tela assim que você vai ficar, o que foi isso? E aí ele vai voltar, né? Então, eu já sofri bastante com isso, né? Até eu entender realmente o quanto aí a quantidade ideal de memória RAM é importante. Então, para quem joga, né, 16 GB que a gente considera ideal e tudo, mas se você quiser comprar 32 GB também não faz mal, porque tem outro detalhe que acontece. Porque o sistema operacional, né, o Windows, por exemplo, ele vai usar mais memória se tiver mais memória disponível. Então, por exemplo, digamos que você tem 16 GB e você está usando ali um Warzone. As chances ali é de que ele vai consumir por volta ali de 11, 12 GB de memória RAM. Só que se você tiver 32, mesmo sem ter mais nada aberto, né, realmente nas mesmas condições aqui de um PC que tem 16, esse PC que tem 32, no Warzone ali vai estar consumindo 16, 17 GB ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Windows viu que tem mais memória disponível ali, que não está sendo usada para nada, então ele aloca uma quantidade aí mais absurda, né, realmente maior, que é para garantir que você vai ter essa folga e não vai ter dor de cabeça ali. Agora, digamos que você tá ali jogando com esse PC que tem 32 GB, ele tá ali consumindo mais, só que a partir do momento que você abrir ali simultaneamente vários programas, né, várias abas do navegador e tudo, e realmente chegar perto aqui de consumir esses 32, ele vai diminuir o consumo ali que ele alocou pro jogo, porque ele entende que tá precisando de mais memória, né? Então, 16 GB aqui é o ideal para você que quer só jogar, mas para você que quer fazer aí qualquer coisa, né, no PC enquanto joga, basicamente, 32 GB aqui é o recomendado para você realmente ali diminuir bastante as chances de se incomodar com falta de memória. E aí, por último, a gente tem a categoria que provavelmente mais sofre com isso, né, que inclusive inclui muitos gamers também, que é a dos editores de vídeo, né? Então, cara, para quem edita vídeo, não tem muito o que conversar. É 32 GB para cima, né? Não tem realmente muito
muito espaço para conversa aqui, porque, cara, os editores aí, eles vão ter que trabalhar com projetos grandes, né? Na maioria das vezes. Eles vão ter que trabalhar com projetos em 4K, eles vão ter que usar muitos programas que dependem de muita quantidade de memória RAM disponível, né? Como, por exemplo, a suíte da Adobe, o cara vai estar usando ali, de repente, o Premiere, o After Effects, o Photoshop, de repente até o Illustrator simultaneamente. Então ele vai precisar de mais memória. E outra coisa, editor geralmente sempre precisa estar pegando material na internet para colocar no vídeo, né? E usar como referência. Então o cara vai estar com o navegador ali cheio de aba aberta simultaneamente e isso vai usar realmente muita memória RAM, né? Então o exemplo que eu dei para vocês aí do que aconteceu comigo foi basicamente isso. Eu tava ali editando com o Premiere, o projeto era 4K e não tava leve, né? Tava cheio de elementos. Abri o After para fazer ali uma animação um pouquinho mais complexa do que o comum, né? Do que eu normalmente faço. E aí o negócio simplesmente falou: não, eu não quero. Não consegue, né? A partir do momento ali que eu fechei o Premiere, né? A partir do momento que eu liberei, né, memória RAM pro sistema, ele ficou de boa e aí eu entendi que eu precisava de mais memória RAM, embora estivesse ali tudo ok com 16 GB enquanto eu tava trabalhando ali com projetos um pouquinho mais básicos, né? Mas embora eu estivesse satisfeito ali com o desempenho, né, com o workflow que eu tava tendo com 16 GB, eu descobri que realmente chegou um momento ali que faltou para mim como editor de vídeo, tá? Então eu precisei colocar 32 e eu percebi também que o meu workflow ficou melhor porque tarefas antes que com 16 eu conseguia fazer tranquilamente, né, de uma forma que eu considerava tranquilo, que eu considerava bastante aceitável, começaram a ser feitas de uma forma um pouco mais rápido, justamente pela folga de memória RAM disponível, tá? Então, para resumir aqui e a gente finalizar esse vídeo e esperando aqui que tenha ajudado vocês também, né? Se você aí vai usar o PC para tarefas básicas, navegar na internet, ver um vídeo ou outro ali no YouTube e tudo mais, o mínimo que a gente recomenda é 4 GB, mas o ideal é 8 GB, beleza? Agora, se você quer aí jogar, se você tem um PC gamer ou tá montando um PC gamer, a gente recomenda ali no mínimo 16 GB, tá? É considerado ideal também para quem quer só jogar, mas para quem quer realmente jogar ali jogos bastante pesados e ter folga para fazer várias outras coisas no PC enquanto joga e conversa ali com os amigos, 32 GB aqui seria a nossa recomendação, beleza? E para quem é editor, como eu falei, não tem muita conversa, 32 GB para cima vai garantir ali que você vai ter realmente um workflow muito mais fluido e muito mais produtivo, tá bom? Então é isso, a gente espera muito que esse vídeo tenha ajudado aqui vocês, que tenha iluminado um pouquinho mais na hora de dar aquela direção ali. E se você tem aí alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar ajudar, tá? Foi um vídeo aqui explicando de uma forma realmente bem simples, porque tem muita gente que fica bem perdida aí com esse assunto, tá bom? Então é basicamente isso, agora eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí se você gostou do vídeo, e vale lembrar também que se você é novo ou nova aqui no canal, né, e quiser continuar recebendo mais conteúdo como esse, você pode clicar nessa bolinha aqui do lado para se inscrever rapidamente, e aproveita que você já tá aqui e assistir esse outro vídeo, porque eu prometo que ele tá bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui, e eu espero te ver no próximo vídeo. Até mais!